Sabe por quê? Porque nós somos livres no Senhor. Nossa liberdade não é apenas física, que já é muita coisa, mas a nossa liberdade é uma liberdade espiritual, queridos, é uma liberdade emocional, é um desfrutar dessa paz que excede a todo entendimento vinda da parte do nosso Deus. Então hoje eu quero celebrar com você esse dia. Eu te abençoo, que seja um domingo alegre, que tenha fartura na sua casa, que tenha comunhão, até um chocolate, quem sabe aí, não é? E vocês possam se alegrar juntos na presença de Deus. Sempre lembrando do favor de Deus. A Páscoa foi uma festa instituída para isso, para lembrarmos do poder de Deus, de tirar o povo ali do Egito e conduzir até a terra prometida. E eu tenho sentido também no meu coração, que essa Páscoa é para nós um sinal de bênção e de livramento. Então eu te abençoo com alegria nesse dia, em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês a última etapa da ministração que temos feito sobre a oração do Pai Nosso. Desejo que hoje Deus te dê fartura do pão espiritual, te alimente e você possa receber essa instrução tão maravilhosa. Nós começamos falando da grandeza dessa oração ensinada por Jesus. Você que não assistiu os 2 primeiros vídeos, pode fazer isso, porque está aqui no nosso canal, o primeiro e o segundo, e hoje nós vamos concluir essa ministração. Veja que dentre os pedidos que Jesus deixou registrado aqui nessa oração, veio o pedido de pão, que é a nossa provisão, veio o pedido do perdão, que é um alinhamento, né? Uma limpeza que nós precisamos experimentar, e vem agora o pedido da proteção, do livramento, que aliás é tão apropriada para essa hora. E esse pedido de livramento, o Senhor nos ensina a orar dizendo, Mateus capítulo 6, hoje eu vou ler o verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, aleluia, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí onde você está, feche os seus olhos comigo e vamos orar, pedindo a Deus essa unção fresca, essa graça, essa força, essa suficiência que vem dEle. Papai, nós nos expomos à Tua palavra, precisamos de Ti, Senhor, para termos revelação, que a sabedoria seja nossa irmã, que o entendimento seja nosso parente, como diz a Tua palavra, e que nessa hora o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra. Dá-nos de comer, dá-nos de beber, dá-nos de Ti mesmo, que o pão vivo se manifeste, que na entrega dessa palavra, na recepção e no fruto dela, o Senhor seja glorificado. Fechamos a boca do leão, amarramos o valente a seus demônios, repreendemos toda ação de Satanás e declaramos que teu nome será glorificado. Oramos porque cremos no poder do nome de Jesus, amém e amém. Sabe, queridos, se não fosse necessário esse pedido, ele não estaria aqui. Você pode concordar comigo na grandeza dessa afirmação, desse pedido que Jesus nos ensina a fazer através da oração? Não me deixe cair em tentação. Porque, queridos, a tentação é um teste maléfico. A tentação, ela traz sutilezas. A tentação, ela realmente não vem da parte do Senhor. Muitas pessoas têm dúvida se tentação vem de Deus. E provação também é muito confundido com tentação. Quero explicar a diferença para você. A origem das duas coisas é diferente. A tentação, ela vem pelo desejo carnal, ela vem pela concupiscência da carne, ela vem pela fraqueza da nossa carne. Já recebe também uma influência satânica, maligna. Em muitos textos, o diabo é chamado de tentador, não é? E o Senhor nos manda ter postura para não cair nessas tentações. Já a origem da provação é diferente. A origem da provação, ela pode sim ser uma origem divina.
Deus prova os seus, a Bíblia fala sobre isso, e hoje eu quero te ensinar claramente. A Bíblia diz que Deus permitiu que Jó fosse provado. A Bíblia diz que Deus provou a fé de Abraão. Deus deu a ele um único filho e Deus pediu a ele esse filho consagrado no altar. Então ele foi provado no seu amor, provado na sua fé. E muitos outros textos que nós lemos na palavra, onde Deus realmente permite que sejamos provados, para sermos aprovados. É um teste benéfico, é um teste de maturação, é um teste para crescimento, é um teste para que a fé seja aprovada, produza perseverança. Eu quero caminhar com você na palavra de Deus. Vamos a Tiago, capítulo 1, porque o Senhor vai nos dar uma clareza muito grande através desse texto. Veja comigo os versículos 2, 3 e 4 de Tiago. Diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Veja que aqui o apóstolo Tiago está falando de provação, aquela cuja origem vem de Deus, ok? Aquela provação benéfica, não é? Aí ele vai também diferenciar provação e tentação. Vamos para o versículo 12. Feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí no versículo 13 ele já fala da tentação, que é o teste maligno, que é o teste maléfico. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode, queridos, ser tentado, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, diz a Bíblia, ela vai explicar a origem da tentação. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Veja que quando Jesus mandou-nos orar, pedindo não nos deixes cair em tentação, Ele estava falando dessa tentação maligna, Ele estava falando dessa tentação que é cobiça da carne. Ele estava diferenciando que dessa nós precisamos ser livrados. São armadilhas, não é, queridos? É terrível quando você vê que de alguma maneira houve uma armação contra a sua vida. Isso é a tentação. E ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Então sentir, por exemplo, o desejo de pegar uma coisa que não é sua, até aí, o momento que você sentiu, que o pensamento veio, que você não praticou, isso é a tentação. Ainda não é pecado, mas se você põe a sua mão no que é do alheio, aí sim o pecado é consumado. E a Bíblia diz, queridos, que o pecado consumado gera a morte. Agora é interessante porque tentação e provação, elas geralmente vêm de uma forma simultânea, apesar de não ter a mesma origem, como acabamos de explicar, porque tentação é mal, é maligna, é carnal, e provação pode ter origem em Deus, que está nos dando um processo de amadurecimento e de crescimento. Elas geralmente acontecem simultaneamente. Por quê, pastora? Porque, queridos, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo instigados a um crescimento e confrontados na estrutura da nossa fé, geralmente o diabo quer se aproveitar dessa situação. E durante esses períodos de fragilidade, de vulnerabilidade, ele vem com a tentação, para que no momento da nossa provação, nós caiamos em tentação. Exemplo, você pode estar sendo provado na sua vida financeira, você pode estar passando por um momento de escassez, onde você está aprendendo a ser fiel no pouco, para ser colocado no muito, e Deus pode estar permitindo a provação, mas nesse mesmo momento vem o que? A tentação, aonde o inimigo e os desejos carnais afloram, e o inimigo tenta se aproveitar disso, e aí vem aquela sugestão, aceita um suborno,
Ou então, seja infiel, ou então, traz uma mentira ali para adquirir um recurso, e outras podem surgir, porque o inimigo sempre quer atacar nas nossas áreas de vulnerabilidade. Por isso que a vigilância é a primeira proposta bíblica para não cairmos em tentação. Veja comigo Mateus capítulo 26, verso 41, queridos. Como a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. É interessante que a vigilância vem até antes mesmo da oração. Tem muita gente que quer começar orando, mas o Senhor diz: começa vigiando. Ou seja, Deus está chamando a sua atenção, é para colocar o olho sobre, é para ficar atento, é para buscar discernimento, é para velar, é para vigiar de perto sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida familiar, suas decisões, suas palavras, suas ações, de forma, queridos, que você possa ter essa ação específica que vai te trazer uma vitória grandiosa sobre a tentação. Vigilância precisa ser contínua. Por quê, pastora? Porque a tentação também é. A tentação é contínua, amados. Eu acredito que são tentações sucessivas que nos sobrevêm, até diárias, eu diria. Porque, por exemplo, tentação vai desde uma coisa simples, mas que pode trazer um resultado terrível, até coisas grandes. A tentação de comer mais do que se deve, a tentação de dormir menos ou mais do que se deve, a tentação de guardar um ressentimento, a tentação de trazer uma palavra dura como uma forma de vingança a outro. A tentação, queridos, é de confiar na sua própria carne. Ô tentação terrível, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Então, por isso que já que a tentação ela é contínua, se a tentação ela não para, a vigilância também não pode parar. Você precisa fazer disso um alvo, um objetivo, uma disciplina espiritual. E a vigilância seguida de oração. É vigia mais ora, e aí não vai cair em tentação. Você vai fazer disso, querido, um alvo. Dizer a Deus: não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Sabe, amados, quando Deus coloca algo para nós como uma determinação, é porque Ele sabe que a gente vai precisar. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que não tem trégua nessa peleja. Nós queríamos talvez ter intervalos da batalha espiritual, mas não temos, querido. Agora mesmo estamos num momento de guerra. É um momento de posicionamento em Deus. É um momento de vigilância. É um momento de oração, muita oração, para não cairmos na tentação. Veja como eu falei que a provação e a tentação geralmente vêm de forma simultânea. Estamos sendo provados como igreja nesse momento. Estamos sendo provados como família. E veja, vem várias tentações juntos. A tentação da ansiedade, a tentação da tristeza, a tentação realmente da murmuração muitas vezes. Por isso que eu digo que é necessário você ficar atento nessa batalha espiritual, não ousando confiar, queridos, na nossa própria força. É extremamente terrível, porque eu percebo que o diabo ele explora os pontos fracos e explora também os pontos fortes. Ele explora os pontos fortes, querendo nos levar a orgulho, a soberba, a vanglória, a independência. E ele explora os pontos fracos, querendo nos levar à destruição, à rejeição, à depressão, à desistência. Então eu quero te chamar hoje, vem orar comigo o Pai Nosso, vem colocar a sua confiança no Senhor, porque quem pensa que está de pé tem que cuidar para não cair.
Pai querido, nós queremos, Senhor, ser humildes para fazer esse clamor juntos como igreja. E o Senhor sempre está ali para nos amparar, para nos dar suporte, para nos dar livramento. Eu amo o texto de Hebreus, onde a palavra do Senhor fala do nosso sumo sacerdote Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz que tendo sido ele tentado, não pecou, aleluia. Ele tendo sido tentado, a Bíblia diz em todas as coisas. Por isso mesmo, versos 15 e 16 do capítulo 4 de Hebreus, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele sabe o tamanho da batalha que enfrentamos contra a tentação, e ele pode e quer nos fortalecer e nos guardar. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, aquele que nos conecta com Deus, queridos, e nos conecta uns com os outros, de forma que ele é poderoso para nos guardar de cair nessa tentação. Essa tentação que quer levar ao erro, essa tentação que quer destruir, diferente da provação, como eu já falei, que vem para nos amadurecer, nos testar, nos comprovar, nos edificar, nos produzir, não é como a Bíblia diz, a perseverança e depois a perfeição e a integridade, sendo em nada deficientes. Mas já a tentação, ela deixa estragos, terríveis consequências. Às vezes, queridos, quando caímos em tentação, o prazer é tão curto e a consequência é tão longa. O prazer é tão pequeno, mas a destruição é tão terrível. Eu quero hoje dizer para você, é tempo de clamarmos por esse livramento. E é interessante que o terceiro conselho, depois, queridos, do primeiro que é vigiar, do segundo que é orar por isso diariamente, o terceiro conselho é fuja desse mal. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz, não é para tentar encarar. Não é para você dizer assim, não, eu dou conta, pode deixar, que eu vou para o bar com o pessoal, e é o happy hour da turma, e eu só vou mesmo ficar ali tomando uma água, um guaraná, enquanto eles bebem e se embriagam, e comentam sobre o cônjuge alheio, e falam sobre aquela mulher muito bonita. Eu vou ficar ali, só de boa, tomando minha aguinha. Querido, a Bíblia diz, foge não é nem do mal, foge da aparência do mal, se desvia, querido, desse caminho de erro, dessa mesa de escarnecedores, se desvia dessas pessoas, dessas circunstâncias que são para você acessos. Mude hábitos, descarte situações, descarte companhias, amizades se for preciso, que levam você a cair em tentação. É terrível, mas é verdade que muita gente se aproxima com o objetivo de nos levar para o mal e não para o bem. Veja, descubra uma coisa. O que para você é fogo? Com fogo não se brinca. Não brinque com fogo. Só que o fogo para você pode não ser fogo para mim, pode não ser fogo para o outro. Você precisa examinar quais são os acessos que o inimigo tem tido na sua vida. Quais são as vulnerabilidades das tuas emoções, da tua alma. Por onde que vêm essas tentações? Qual é aquilo que mais fala comigo? Quais são as áreas mais débeis, mais vulneráveis da minha vida? É nessa área que você tem que ter vigilância, tem que orar sobre ela e tem que fugir, querido. Vai para longe desse mal. Como é difícil às vezes vencer a tentação de viver de aparências. Já pensou sobre isso? De não fazer comparações. A comparação é destrutiva, é uma tentação. A comparação, querido, pode muitas vezes trazer perdas irreparáveis nos relacionamentos e tristeza ao coração de Deus, porque é pecado, e pecado gera morte. A inveja, a cobiça, o ciúme, a porfia, a infidelidade, a idolatria. Hoje eu li um texto que fala, queridos, que a cobiça, ela é idolatria. Às vezes as pessoas falam, não, eu não sou idólatra, eu sou um crente fiel, eu não tenho ídolos de prata, de ouro, nem de ferro.
Queridos, mas quantas vezes, sem nem mesmo percebermos, a cobiça no nosso coração, a ganância, a ciúmes, a invejas, as obras da carne, relatadas ali em Gálatas, que estão muitas vezes presentes e servindo de áreas aonde o inimigo vem explorar. Por isso que nós precisamos ser soldados de sentinela, pessoas ágeis no que concerne a resistir ao diabo. Mas lembre-se que para resistir ao diabo, você primeiro vai ter que se sujeitar a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo até que ele fuja de vós. Você se sujeita na vigilância, na humildade, na oração, fugindo das situações, circunstâncias e pessoas que podem te induzir ao erro. E aí sim você resiste ao inimigo até que ele fuja de você. É muito forte o texto que narra a parte onde Jesus, depois de ter sido, queridos, batizado por João ali no Jordão, e recebido uma confirmação linda de Deus, aonde a pomba vem, pousa ali no ombro de Jesus, os céus se abrem, o Espírito Santo ali está manifesto, a presença dele em Jesus e no ministério que ele começaria, e dos céus se ouve uma voz: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A Bíblia diz que depois desse rico e grandioso momento, que Jesus estava sendo capacitado ali por Deus, ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo para um tempo de prova. Aí era prova, a origem é divina, não é? E o fim era proveitoso, era a prova de 40 dias jejuando e orando no deserto. Mas nessa mesma hora, lembre-se, como eu disse a você, que geralmente provação e tentação são simultâneas. Nessa mesma hora vem Satanás, e ele quer aproveitar a fraqueza de Jesus. Ele quer que ele não passe no teste, queridos. Muitas vezes o inimigo quer que não passemos no teste, que não sejamos fiéis, que não sejamos arrojados, que não sejamos fortalecidos. Mas eu digo em nome de Jesus, pela força do Senhor, não confiando em nós mesmos, mas confiando no que o Senhor nos diz e no que o Senhor nos dá e em quem Deus é na nossa vida, nós somos mais que vencedores. Ali Satanás se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo. Veja como a tentação é sutil, é sedutora, é maldosa, é maligna, é para destruição. Por isso que você tem que dizer: não me deixa, Pai, cair em tentação, em nome de Jesus. Satanás lhe ofereceu exatamente o que ele via que ele precisava naquela hora, era pão. Ele estava com fome, ele queria dar a ele poder, porque sabia que ele estava vindo para implantar o reino. Sabe, queridos, e ali Jesus pôde resistir a Satanás, resisti-lo com a palavra e dizer: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Somente ao Senhor meu Deus adorarei, só a Ele darei culto. E naquele momento ele estava como, queridos? Fortalecido. Esse é o quinto passo de princípio para fugir da tentação, para vencer a tentação. Seja cheio do Espírito Santo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Gálatas 5,16 diz: portanto andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda no Espírito, você tem condições de apresentar resistência as menores e as maiores tentações que sobrevierem contra a tua vida. E é tremendo que Jesus sai dali gratificado, abençoado, aprovado no nível de firmeza que ele tinha. E assim Deus quer que seja conosco. Quando passarmos por provações, podemos ser aprovados e não cairemos nas tentações. Nós vamos, queridos, vencer. Eu me lembro de um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, que estava ali a igreja de Tessalônica, passando por uma série de provações, e Paulo exorta a igreja dizendo: cuidado, cuidado, porque nesse tempo de provação Satanás vai tentar vocês, fiquem alertas. Eu quero dizer, igreja, fica alerta, igreja amada, fica alerta para não ser tentado a se desviar, a não ser tentado a se acomodar, para não ser tentado a infidelidade, para não ser tentado, queridos, através de coisas que
aparentemente são lícitas, mas que são pecaminosas e vão te levar ao erro. Fica atento, querido. Eu fico preocupada esses dias, eu diria melhor, fico atenta, porque preocupação não vem de Deus, de pessoas que vão enfrentar essa situação, queridos, e talvez nem vão ficar enfermas, nem outras coisas, mas o que é pior é que elas vão passar por esse período sem ter aprendido aquilo que precisavam, sem ter, queridos, aproveitado essa situação para crescer em Deus, para se desenvolver, queridos. Então eu quero te dizer uma coisa, é o tempo oportuno de Deus, para que você seja firmado na sua fé, protegido e guardado pelo Espírito Santo e não caia em tentação. Eu quero terminar essa palavra, essa meditação, indo com você a um texto da palavra de Deus muito lindo, queridos. Um texto muito poderoso, que diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, e o mesmo Deus da paz vos conserve, e o mesmo Deus da paz vos guarde, íntegros e irrepreensíveis, a nível de alma, de espírito e de corpo, para o dia de Cristo Jesus. É tão gostoso você sentir essa proteção, é tão gostoso você dizer assim, olha, tem batalha? Tem, mas tem livramento. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos chamou, e por meio daquele que é poderoso, aleluia, para nos guardar. Eu quero te dar uma palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz, nós não passaremos por provações que não possamos suportar, antes, juntamente com a provação, o Senhor nos trará livramento. E 1 Pedro 5, 10 ainda diz, que depois de você ter passado por vários sofrimentos, o Senhor mesmo há de te aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Eu tenho orado a oração de Paulo, ali registrada em Efésios capítulo 3, aonde Paulo dobra os joelhos para pedir a Deus que a igreja seja espiritualmente forte. A igreja não pode ser aquela igreja maculada, corrompida. Nós não podemos viver um evangelho que não seja um evangelho íntegro. Não existe esse negócio, eu caí, agora eu vou melhorar, eu vacilei, mas agora eu vou consertar. Queridos, a nossa vida é para viver na vereda da justiça, por amor do nome do Senhor, é para andar de glória em glória, é para comemorar meses sem mentir, é para comemorar meses sem defraudar, é para comemorar anos de santidade, é para comemorar, queridos, vida feliz na presença do Senhor, livrados da tentação e aprovados na provação, aleluia. Então hoje eu quero orar com você, que as tentações virão, isso é certo, mas se nós vigiarmos, orarmos, pedirmos ao Senhor para sermos poupados, como Jesus rogou por Pedro. Satanás queria peneirar Pedro, e Jesus não deixou. Jesus vai rogar por você, o Espírito Santo roga por nós. São os intercessores que temos ali ao lado de Deus, e Deus está no seu alto e sublime trono, mas também está com o contrito e com o abatido de espírito, e você ora para ser poupado. E se você então foge, sai dessa situação, desliga esse computador para não cair na tentação, muitas vezes da pornografia, desfaça dessa amizade que só te leva para o caminho do erro. Para de acessar aquilo que você sabe que te traz perturbação. Saiba que você é uma pessoa responsável pelo seu crescimento, pelo seu fortalecimento e pela vigilância. Foge da aparência do mal e se encha do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, verso 10 tem uma promessa linda, dizendo que o Senhor nos protegerá, que o Senhor nos guardará. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra. Eu quero chamar você para orar comigo o Pai Nosso, exercitarmos a piedade. É um tempo oportuno para muita humildade, queridos. É um tempo oportuno para muita dependência de Deus. É um tempo oportuno, queridos, para voltarmos aos textos da palavra. Depois de ouvir esse vídeo, de receber essa palavra, eu determino e oro em fé para que essa palavra ache guarida no teu coração, seja implantada em ti com mansidão. Eu exerço a minha fé que essa palavra, como o Senhor promete,
não vai voltar vazia, mas vai trazer frutos, aleluia, frutos de arrependimento. Eu sinto que tem pessoas me ouvindo agora, que iam cair em tentação, mas depois dessa palavra não vão cair. Eu declaro: Deus é o teu sustento. Sai dessa prostituição, sai de qualquer tipo de embaraço e medo, que o teu coração está embaraçado, e deixa o Senhor te levar em verdade, santidade, justiça e alegria. Medita em Tiago capítulo 1, aprofunda, mergulha na palavra de Deus e deixa o Senhor te fortalecer. E ore o Pai Nosso: não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do mal. E assim você pode servir como instrumento de glória, como vaso de honra, levantar suas mãos e dizer: porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.